Então, muito boa noite a todos. É com grande prazer que a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos recebe vocês aqui para a apresentação de hoje do candidato também engenheiro, Paulo Otomani, e o Cláudio de Salvo, seu vice, também da parte da engenharia e da agronomia, conosco aqui. Para dar início a essa apresentação, eu convido para usar a palavra o presidente da IASC, o arquiteto Reginaldo Peronti. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa casa, na IASC. Paulo, sinta-se à vontade, a casa é sua. Engenheiro que é, Cláudio, por favor. E, pessoal, a nossa intenção é essa, é fazer uma sabatina super democrática com os candidatos para que os nossos associados possam ouvir todas as propostas dos candidatos para poder opinar por esse ou por aquele candidato. Então, uma boa sabatina a todos. Um grande abraço. Paulo, fica à vontade. Bom, o sistema nosso de apresentação, ele começa com as perguntas. Podia mudar um pouquinho? A nossa primeira pergunta é sobre o plano viário. O plano viário está chegando um CD que eu acabei de filmar agora. Ok. Ao vivo. Posso jogar essa pergunta para o final? Podemos. Pode? Sem problema. Alô? Boa noite a todos. Queria agradecer a IASC por essa oportunidade de estar falando com meus colegas aqui. E dizer que eu vejo colegas de turma aqui, o Lima, boa noite, Lima. Vejo meus ex-alunos, Sabatino, que me mandou as apostilas do cursinho de presente. Carlito era o CDF lá da turma de 73. O Peronti, que é primo do meu genro, prazer estar aqui em casa e parabéns pela presidência. O Tuca, todos vocês aí. Ney Vilela é o coordenador do nosso plano de governo. Reuniu mais de 50 pessoas aí para trabalhar conosco e fez um belo trabalho, reunindo as mais altas expressões da cidade aí, né? Então, eu queria mudar um pouquinho o enfoque, gente. Quando eu estou falando em choque de gestão e levar a eficiência do dia a dia nosso, todos nós aqui temos que ser eficientes, senão você quebra, certo? Nós temos uma cidade de alta tecnologia, em que as empresas são de alta tecnologia, os técnicos têm alta tecnologia, e essa tecnologia não chega à prefeitura municipal. Eu vou mostrar o quadro funcional da prefeitura, como é que está, e onde é que a gente pretende fazer economia e remunerar melhor os profissionais, por exemplo, da área de engenharia e arquitetura, já que nós estamos na nossa casa aqui, né? Queria falar do Cláudio de Salvo, que é engenheiro agrônomo também, é o nosso vice. É uma pessoa fantástica que o DEM nos premiou. E eu estou muito satisfeito de ter o Cláudio como nosso vice, é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que tem um grande conhecimento da gestão pública. Ele foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente da gestão da Ione de Mello, durante um grande tempo. Então, aquela prática das ações públicas, que talvez eu possa ter alguma carência, o Cláudio vai me ajudar e vai estar presente conosco aí no dia a dia na prefeitura também, ocupando posição muito importante de vice-prefeito ativo. Não vai ser o vice-prefeito figurativo. Obrigado, Cláudio. Nós temos aqui o total o quadro administrativo direto e indireto da prefeitura. Portal da Transparência, Prefeitura Municipal. Acesso a todo mundo, entra na internet e vocês têm tudo isso aí. A prefeitura tem um total de servidores efetivos de 3.967 funcionários. Desses 3.967 funcionários, 4 são pedreiros. Tem 4 pedreiros na prefeitura só. Nós temos um total de servidores temporários de 227, total de comissionados externos 272, total de comissionados internos 105, função gratificada 250. Depois vocês têm na FESC lá
Há 53 servidores efetivos. Vocês têm 3 temporários, 21 comissionados de fora, 3 comissionados internos e 1 função gratificada. Na Proab vocês têm 10 servidores efetivos, 0 temporário, 16 comissionados externos, 1 comissionado interno e 7 funções gratificadas. Na Fundação Promemória, nós temos lá 14 servidores efetivos, 0 servidores temporários, 12 comissionados externos, 4 comissionados internos e função gratificada 2. No SAI, nós temos 448 funcionários, externos nós temos 0, comissionados externos 23, comissionado interno 48, função gratificada 35. Então nós temos um total de servidores na prefeitura de 4.492 funcionários, 230 temporários, e os 3 últimos itens lá, 600 pessoas, 344 mais 161, mais 265 são comissionados internos, funções gratificadas, e comissionados externos são os cargos de confiança. Pois não? Eu vou mostrar agora o que nós pretendemos fazer. Então nós temos lá um total de 3.900, 4.000, quase 4.000 funcionários na prefeitura. A relação de comissionados externos sobre o total de servidores dá 6,86% da folha de pagamento da prefeitura. Vem de fora da cidade e são pessoas externas. Servidores total 3.967, comissionados 377, temporários 227, função gratificada 220. Comparativo dos comissionados. Assessor de gabinete 1, nós temos 5. Assessor de gabinete 2, nós temos 5. Assessor de gabinete 3, nós temos 5, nós temos 20. Assessor de gabinete 4, nós temos mais 20. Assessor de gabinete 5, nós temos 32. E assessor de gabinete 6, nós temos 26. Total, 108 assessores de gabinete. 108 assessores de gabinete. Chefe de divisão. Nós temos 138 chefes de divisão. O assessor de gabinete, o salário varia. Eu gostaria que vocês guardassem esse número. De 499 até 1.008. E o chefe de divisão varia, o salário médio é R$ 2.611. Nós temos 12 arquitetos na prefeitura, cada um ganha em torno de 2.536. Temos 34 engenheiros que ganham de 2.073 a 2.536. E nós temos 197 médicos que ganham de 1.570 a 2.396. Nós temos 17 secretários, cujos salários são de individual 6.878 cada um. E nós temos 43 diretores de divisão, cujo salário é 4.119. O pagamento da prefeitura é em torno de 18 milhões por mês, e os cargos de confiança representam 9 milhões, 50%. Para remunerar 600 pessoas, 50% da folha de pagamento, 18 milhões. A prefeitura gasta o equivalente a cargos de confiança com o que ela gasta para tratar a saúde de 100 mil pessoas que não têm um plano de saúde particular. Depende da prefeitura, depende do SUS. Então, eu fiz uma continha aqui. Se nós reduzíssemos, nos últimos 12 anos da administração que aí está, 20 cargos de confiança, desses 12 anos, nós liquidaríamos a dívida da Santa Casa de 25 milhões. Então, isso chama-se choque de gestão. É investir no essencial e cortar aquilo que é supérfluo. Então a prefeitura recebe muita gente de fora que vem para cá,
que não tem nenhuma identidade com a cidade. Você põe um secretário de trânsito que vem de fora. Ele não entende nada do trânsito São Carlos. Eu vou mostrar para vocês aí. Vocês põem um secretário da saúde que vem de Marília. Não tem nenhuma identidade com a cidade. E não tem nenhum comprometimento com a Santa Casa. Então, o que nós queremos, gente? No nosso choque de gestão? Valorizar quem está em São Carlos. Valorizar a capacidade que nós temos aqui. A prefeitura gasta R$600 mil para contratar um projeto no viaduto. Será que não tem um escritório de engenharia aqui na cidade que consiga fazer um projeto estrutural de um viaduto? Eu acho que tem. Então eu queria primeiro dizer que a cidade tem bastante dinheiro, mas a cidade trabalha num limite de 46% da folha de pagamento, 46% do orçamento é folha de pagamento. 24% é cargo de confiança e 15% é para a saúde de 100 mil pessoas. Eu posso fazer as perguntas aqui de acordo com a sequência que nós temos? Claro. E pular do plano viário, é isso que você quer, não é isso? Do plano viário, então nós vamos deixar... A primeira pergunta seria do plano viário. Plano viário, eu queria mostrar um vídeo para vocês que está saindo do forno. Ok. É um vídeo de meia hora, que vocês vão ver como é que está a tragédia do dia a dia do trânsito da cidade e quais são as nossas propostas. Ok. Essa coletânea de dados foi dada pelo Celso Hiroshi. Cadê o Celso? Celso está aí? Celso Hiroshi? Celso Higashi. Ele trabalhou no plano de governo na área do trânsito. É uma das pessoas que está organizando a solução para o trânsito da cidade de São Carlos, da nossa cidade. Ok, então vamos inverter essa pergunta e deixar para o final. Vamos ao número 2. Pois não? De acordo com a Lei Federal 11.888, de 2008, que assegura assistência técnica pública e gratuita às famílias de baixa renda, os municípios poderão receber recursos da União mediante convênio. O seu governo pretende celebrar referido convênio? Pretendo. Vocês sabem que essa questão que muito amola os engenheiros, e principalmente os engenheiros que são candidatos a vereador, é aquela petição de assinar planta, quanto a função devia ser para as pessoas de baixa renda, uma equipe da prefeitura, uma equipe contratada da cidade, para que pudesse fazer esse atendimento às pessoas de baixa renda. Então a gente pretende estar fazendo uma parceria com vocês, com a EASC, institucionalmente ou com profissionais da cidade, para que esse trabalho possa, através dessa lei, 11.888/208, darmos assistência técnica para essas famílias de baixa renda. Então eu quero aqui, junto com o Cláudio, assumir um compromisso que vai acabar essa questão de ficar fazendo favor e quebrar galho. Nós vamos institucionalizar essa função, porque eu confio, Márcio, que essa é uma responsabilidade que a gente tem na vida das pessoas mais humildes. E se nós queremos, nesse choque de gestão, propor que nós vamos estar vivendo na casa de cada pessoa, na vida de cada pessoa, onde ela tiver uma dor, como um médico acupunturista, nós vamos estar presente também oferecendo a planta, oferecendo o ART do postinho, a parte elétrica, a parte de uma parte que envolva bombeiro num pequeno empreendimento, num pequeno órgão comercial. A gente quer estar presente na vida de todos. E uma coisa que eu quero estar presente também aqui, e é uma das dores de vocês, é aquela parede que existe quando vocês submetem um projeto à aprovação na prefeitura. Você que é engenheiro, Márcio, você quer conversar com o engenheiro. Você não quer, desculpe, eu não tenho nada contra a secretária, mas você não quer conversar com o atendente. Você leva um projeto lá na prefeitura para ser analisado. O projeto é analisado e volta com solicitações. Você recebe das mãos de uma secretária, você leva de volta lá e você fala, eu queria conversar com o engenheiro que analisou o meu projeto. Não, você deixa aqui, você não tem o contato direto. Então nós pretendemos derrubar essa barreira aí, criar uma ponte entre os engenheiros da prefeitura e os projetistas da cidade. Encurtar etapas, ganhar tempo. Um projeto que demora 6 meses para ser aprovado aqui na nossa cidade, nós temos que aprovar no máximo em 30 dias.
Eu, quando recebo um projeto lá na minha fábrica, que vem dos Emirados Árabes, vem da Petrobras, vem da Alemanha, eu tenho que responder em 15 dias. Aprovar o projeto, submeter a apreciação. Eles têm uma semana para me devolver e eu tenho uma semana para fazer qualquer correção e nós temos 30 dias para começar a obra. Então, essa objetividade é que nós queremos estar levando para a prefeitura também, Márcio. É um compromisso que eu assumo com cada um de vocês aqui. Quais os pontos positivos e negativos da seção do plano diretor que trata da zona agrícola? Quais as suas propostas? A questão da zona agrícola, eu tenho um PhD aqui do meu lado. É o cara que sofre plantando tomate, sofre quando o preço da laranja cai, sofre quando a cana o preço do álcool cai. Então a gente tem na vida da gente a experiência da lavoura aí também, né? Eu acredito. Nós temos que ter um cinturão verde. Por que a gente vai comprar alimento lá no Ceasa, em Campinas, em vez de ter um cinturão verde aqui em São Carlos? E através da Embrapa, através do Sindicato Rural, o Cláudio teve mais de 16 mil alunos em que ele orientou na questão do ensino do cultivo da terra, na questão do manuseio do gado, na questão da produtividade dos suínos, na questão da agricultura, da questão do frango. O Cláudio tem uma grande e vasta experiência nisso aí. E nós temos a Embrapa aqui também, que é um centro de pesquisa. Nós temos um solo que é extremamente um solo ácido. A água de São Carlos é ácida porque o nosso solo é ácido. Nós carecemos de melhoria também no nosso solo, para poder estar tendo outras atividades de agricultura aqui na nossa cidade. Então eu acho que essa parceria com o Sindicato Rural, dos produtores rurais, da qual o Cláudio é vice-presidente, uma parceria com a Embrapa, formar um cinturão verde do pequeno e médio produtor rural. Ou seja, a comida que nós precisamos na nossa cidade tem que vir de uma distância menor possível para evitar o transporte e baratear o custo. Você quer completar alguma coisa? Boa noite a todos, boa noite a todas. Sem dúvida, a agricultura, eu vejo um ponto positivo, é ser lembrado não só como agricultura familiar, mas como agricultura num todo. Nós temos pontos positivos, né, que é a economia agrícola, rural, ela é predominante no nosso município, com a cana-de-açúcar, com a avicultura de corte, ela é uma das mais expressivas dentro do Estado, representa como uma região, é muito forte a questão da avicultura aqui de corte na nossa região, tanto São Carlos, indo de encontro a Descalvado. Mas temos que observar dentro de um plano diretor a vocação da agricultura, ou seja, observar detalhes de topografia para se praticar a agricultura. Então, quando você pega uma carta que faz um zoneamento agrícola, ela obedece a altitude, clima, variedades adequadas para que receba incentivos do governo através do Banco do Brasil. Então, esses detalhes são muito importantes dentro da agricultura. E nós vamos reativar o Conselho de Desenvolvimento Rural, ouvindo os produtores e ouvindo a classe representativa desses produtores. Nós não podemos deixar que pessoas com boa vontade ou intenção de simplesmente particularizar a agricultura, somente ver uma agricultura familiar, que é importante, mas ela não representa um todo. Então, dentro da agricultura, todo o sistema faz parte, agricultura familiar, agricultura do médio, do grande, do pequeno, enfim. Vamos dar um incentivo muito forte nessa área, bem falado pelo Paulo, que é as Embrapas, né? Nós vamos encurtar essas pesquisas, indo diretamente, passando, não que ela seja até ser publicada, mas nós temos a disponibilidade dessas pesquisas, já passar diretamente para o produtor. Então, viabilizar esse sistema, e trazendo o quê? Melhor produtividade. Melhor produtividade é melhor rentabilidade para o setor. Rentabilidade é, sem dúvida, uma melhor qualidade de vida para o sistema dentro do setor agrícola. A quarta pergunta. Em sua opinião, qual é a importância da nomeação de profissionais de engenharia
arquitetura e agronomia nas secretarias, autarquias e empresas públicas afins? Eu acho muito importante. Toda vez que eu vejo, não tenho nada contra os advogados, mas toda vez que eu vejo um advogado comandar uma empresa de tecnologia e comandar um grupo de engenheiros, existe atritos, porque a linguagem é diferente, entendeu? O advogado se preocupa mais com a parte legal e o engenheiro com a parte técnica e operacional. Então eu sou altamente favorável a você ter profissionais capacitados em cada cargo da prefeitura. Eu e o Cláudio de Salvo não temos compromisso nenhum com cargos políticos na nossa coligação. Nós queremos governar com gente capacitada, com gente preparada e, o mais importante, meus amigos, com gente da cidade de São Carlos. Nós não vamos buscar nenhum profissional fora. Se nós temos uma mão de obra qualificada aqui, nós vamos contratar os profissionais daqui, porque a gente paga imposto aqui na cidade e a gente quer que esse imposto também possa retornar em benefício do nosso projeto, do nosso produto, da nossa capacidade de gerar um imposto e também diretamente participar do resultado desse imposto. Vocês vejam o SAI. O SAI foi comandado pelo Jurandir Povinelli. Uma maravilha, tinha 10 milhões em caixa lá. Transferiram, a última gestão colocou um político para tomar conta do SAI, um político de carreira. Nós temos desperdício de água na cidade de São Carlos que chega a 48%. De cada 100 litros que nós vamos buscar lá no Ribeirão do Feijão, nós tratamos e chega na casa das pessoas 52 litros só. Então, quando você põe só político, profissional, para tomar conta do que é público, o custo e o prejuízo para a sociedade é muito grande. Eu tenho uma responsabilidade muito grande com a cidade de São Carlos. Eu estou tentando ser prefeito na cidade há 20 anos. Se eu não tivesse certeza de que gestões sérias, gestões com ética, com integridade, com compromisso com o dinheiro público não valesse, eu desistiria já na segunda tentativa. Uma vez eu estava andando com o Mário Covas numa das suas campanhas, na campanha para presidente da República. O Mário Covas é colega nosso, formado na Politécnica. Um estudante, um jovem, perguntou para ele: senhor Mário Covas, é possível ser político e ser honesto ao mesmo tempo? Ele falou para o menino o seguinte: se você não acreditar nisso, continue honesto e não entre na política. Então, o Mário Covas, para mim, é um professor. O Geraldo Alckmin é nosso professor. O Fernando Henrique é nosso professor. E o Luiz Inácio Lula da Silva não é nosso professor. A quinta pergunta: quais os pontos positivos e negativos em relação à extensão urbana? Quais são as suas propostas? São Carlos passou por um crescimento desordenado. Houve uma migração muito grande de gente para cá. Nós tivemos uma expansão territorial da cidade muito grande. Nós tivemos um processo de crescimento vertical no centro da cidade que traz sérios problemas, principalmente a mobilidade urbana. Hoje, onde você tinha uma casa que morava uma família, hoje você tem um prédio que tem 40 famílias morando lá. Você tem 40, 80 veículos chegando das 17 às 19 horas no mesmo lugar, quando você tinha 2 veículos no passado, entendeu? Então, o sistema viário de São Carlos, ele é um sistema viário de 50 anos atrás. O trânsito, a única modificação que foram feitas marginais, e a Avenida São Carlos passou a ter mão única. Então, nós temos que pensar muito bem como nós vamos destrinchar esse nó górdio. Hoje você tem a Avenida São Carlos só, Márcio, que corta a cidade de norte a sul. E você tem uma única rua, que é a Rua General Osório, que corta a cidade de leste a oeste. Todas as outras ruas são interrompidas. Elas param em algum lugar, elas batem em algum lugar, entendeu? Então nós vamos ter que fazer um estudo de engenharia, ver como é que nós vamos estar fazendo algumas desapropriações, para que a gente possa melhorar a mobilidade urbana.
E nós temos que disciplinar, meus amigos, o crescimento vertical urbano no centro da cidade. Porque as galerias de esgoto são galerias de 40 centímetros de diâmetro e de barro ainda, de 50 anos atrás. Se a gente exceder um pouco o limite, um camarada vai dar uma descarga no 12º andar de um prédio, no 14º andar, e na casa vizinha, a bacia da privada vai subir para fora, porque a galeria é insuficiente. Então isso carece de um estudo objetivo de engenharia, para que a gente possa estar enfrentando esse crescimento, uma vez que São Carlos foi descoberto agora. São Carlos passou de 200 mil habitantes, Márcio. E o pessoal de fora enxerga São Carlos agora com dois pontos de vista. Primeiro, uma cidade que cresce. Nós estamos vendo outro supermercado aparecer aí, parabéns. Vocês são ícones para a gente aqui. E outras distribuidoras, duas grandes distribuidoras chegando em São Carlos. Por quê? Porque São Carlos está a 40 quilômetros do centro geográfico do estado de São Paulo. A logística de São Carlos facilita muito a distribuição dos produtos. É por isso que vem empresa do Rio Grande do Sul para cá, está vindo empresa grande de São Paulo para cá, porque aqui vai ser um grande centro de distribuição. E nós temos que estar preparados para que São Carlos possa continuar crescendo de uma forma organizada e não estresse muitas pessoas que moram aqui, que vivem aqui na nossa cidade. São Carlos, até outro dia, era conhecida como a cidade do clima. Sempre foi a cidade do clima. Nós temos um clima maravilhoso aqui. Um ar puro, um ar fantástico. Vocês veem a questão da operação do tratamento de esgoto. Nós não temos o tratamento do lodo lá. A estação ainda não trata 100% o esgoto doméstico. Então isso está causando um mau cheiro muito grande na cidade e está atrapalhando essa denominação que nós tínhamos de cidade do clima. Daqui a pouco vai ser... Nós temos aí na região do Botafogo, gente, todo mundo tem que fechar a janela para jantar. Quando bate o vento norte na cidade, eu moro perto da Santa Casa, não se consegue dormir. É um cheiro de cocô, você tem que fechar as janelas, fechar tudo, porque o cheiro está insuportável. Eu não sei, então nós vamos ter que rever isso aí. Nós vamos ter que ser a cidade do perfume das flores, não do perfume do dejeto que a gente joga na privada da casa da gente. A sexta pergunta, quer dizer exatamente perto disso. Quais os pontos positivos e negativos em relação ao saneamento básico do município? Quais são as suas propostas? Eu acho que uma questão de sustentabilidade, realmente nós temos que fazer o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto de São Carlos hoje recebe 44% do esgoto bombeado. Eu não sei se aquela estação de tratamento foi construída no local adequado, mas já que está lá, ela tem que operar. O consumo de energia elétrica do SAI aumentou muito por conta de bombeamento dos 44% ou 45% de esgoto que nós temos que bombear, lá da Fazenda Ibaré, por exemplo, e de outros pontos da cidade, que a gente tem que estar bombeando para jogar na estação de tratamento. A estação de tratamento tem um processo muito caro que chegou da China, um processo de tratamento por ultravioleta. Os equipamentos vieram da China, e algum tempo atrás estourou o transformador, estourou a cabine de força, porque os produtos chineses são mais baratos, mas não são os melhores. Então, isso houve uma interrupção no tratamento lá. Mas essa questão do tratamento de esgoto de São Carlos tem que ser olhada também, porque esse modelo de tratamento é um modelo muito caro. O tratamento por ultravioleta, em outras cidades, recebe um procedimento diferente do que nós temos aqui na cidade de São Carlos. Aliado a isso, nós temos que tratar o lodo, que não está sendo tratado ainda. Se você fizer uma coleta do resíduo que está saindo do tratamento e nós estamos jogando lá no córrego da água quente, você vai ver que tem muito coliforme fecal lá ainda presente na água que nós estamos mandando para o rio. Se você passar na rotatória do shopping, se você passar na rotatória da Casa Branca, você vê que ainda nós estamos jogando emissário de esgoto no córrego que nós temos na cidade. O mau cheiro é insuportável. Então nós temos que dar um choque de gestão. Não adianta fazer uma obra para pré-eleição. Nós temos que fazer uma obra para sustentabilidade das próximas gerações. Pensar a cidade há 50 anos.
A 7ª pergunta é relativa ao patrimônio histórico. Quais os pontos positivos e negativos das ações para a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do município? Quais são as propostas para isso? Bom, preservar a história é manter para as próximas gerações um aprendizado. Nós somos privilegiados, gente. Nós nascemos no século XX. As grandes transformações que ocorreram no mundo, o homem existe há 20 mil anos. 20 mil anos. Agora descobriram um fóssil de 1.900.000 anos. O fogão a lenha é do final do século XIX. O casamento entre o homem e a mulher, até 1920, Márcio, era por interesse familiar. O pai e a mãe conheciam o pai e a mãe do moço, e os dois tinham interesse, então os filhos se casavam. As grandes invenções aconteceram em 1900. 1902, o Santos Dumont deu a volta à Torre Eiffel. 1969, 67 anos depois, o homem chegou na Lua. Automóvel, televisão, telefone celular, geladeira. Quando eu era criança não tinha geladeira na minha casa, não tinha fogão a gás, não tinha televisão. Então, o jovem que nasce agora, ele é muito mais intuitivo do que a nossa geração, entendeu? Então nós queremos também fazer com que essa modernidade possa chegar na cidade de São Carlos. E você não transfere para uma geração aquilo que você destruiu. Destruir o Cine Avenida, para mim, foi um negócio que não poderia ter acontecido, gente. Destruir o Cine São Carlos foi uma coisa que não poderia ter acontecido. Nós temos que preservar a história da cidade, para mostrar para as gerações que estão chegando agora, que essa cidade está sendo construída desde 1857. Existe todo um trabalho feito, muitos prefeitos passaram por aqui, fizeram muitas coisas. O Antônio Macei foi prefeito 3 vezes dessa cidade. Toda a infraestrutura da cidade que nós temos aí, o Luizão, o viaduto 4 de novembro, toda a captação de água foi feita na gestão do seu Antônio Macei. Mário Maffei, um grande engenheiro, começou todo o trabalho de marginais, entendeu? Então nós temos que embelezar e melhorar a nossa cidade. Você vai na Vila Isabel, Vila do Deus me livre. O Padre Tombolato chegou lá há 60 anos tentando salvar aquelas crianças. Se você vai lá na Vila Isabel, você tem um ponto de venda do corpo lá por travecos ou por prostitutas. Você tem um bairro lá, gente, que é um bairro que está esquecido da comunidade. É um bairro escuro, é um bairro que todas as casas são mal pintadas. O que é choque de gestão? Vamos chegar lá na Vila Isabel, vamos dar tinta para aquele pessoal, vamos dar pincel, vamos deixar aquela vila uma beleza clara, botar iluminação. Tem uma praça abandonada lá, que é ponto de consumo de droga. Tem uma praça abandonada lá, que é ponto de programa sexual. E as pessoas vendem o corpo lá por R$1 ou R$2. Nós não podemos deixar com que esse problema aumente. E se você ficar omisso ao problema, ele vai crescendo e vira uma cracolândia, entendeu? Então eu acredito, você preservando o patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, você pintando a cidade, melhorando a cidade, embelezando a cidade, iluminando a cidade, você vai fazer com que a criminalidade vá diminuindo ou vá se afastando, entendeu? Então eu acho muito importante a preservação do patrimônio histórico e, mais do que isso, dar um embelezamento à cidade, um iluminamento à cidade, para que a gente possa diminuir a distância que existe entre nós e aquele pessoal que mora lá na Vila Isabel, que está a 2 quilômetros daqui. Eu conheço a Engemasa, fiz alguns serviços por lá e acho que o senhor, com aquela... Senhor não, você, né? Nós temos a mesma idade, hein, meu filho? É uma gratidão que eu tenho por Nossa Senhora da Aparecida. Amém. E você tem lá na frente. Acho que lá é uma empresa muito bonita, independente do senhor.
Isso posso responder? Trabalho em equipe. Para você fazer um bom trabalho, você tem que ter uma boa equipe. E você tem que ter ética, integridade e equipe. Isso é o empreendedorismo. E eu quero, aqui em São Carlos, criar uma escola de empreendedorismo para motivar cada jovem que tem um talento incubado dentro dele, poder ter uma motivação e começar o seu pequeno negócio como eu comecei. 1% é empreendedorismo, 99% é apoio para que a ideia se concretize. Viu, Paulo? São coisas que a gente imagina por tudo, aqueles negócios que fizemos dos meus pais, sabe? Aqueles negócios e tal. E, na verdade, tudo aquilo que o senhor tem dentro da sua empresa, que eu conheci muito lá, diante do Vanderlei Verzutti, entendeu? Daquilo que a prefeitura está fazendo hoje, com aquilo que o senhor falou no rádio, de muita gente que está trabalhando. Um gabinete, esses negócios, o que o senhor faria com esse dinheiro? Investiria na saúde. Em primeiro lugar, saúde. E criaria condições de melhorar a infraestrutura da cidade. Se você for Sorocaba, você pega aí 24% de 486 milhões, 24% de 486 milhões são 50 milhões, 60 milhões por ano. Você pode investir 5 milhões por mês. Você faz 5 creches por mês, você faz 2 escolas por mês. A Santa Casa, nós temos que resolver o problema do déficit da Santa Casa. O que acontece com a Santa Casa? Eu vou dar um número para vocês. Na UCIP Saúde, que administra o Hospital Municipal, tem 14 leitos de adulto e tem 7 leitos infantis. A prefeitura manda para 21 leitos, 874 mil reais por mês para lá. O médico lá ganha 12 mil reais. Na Santa Casa tem 226 leitos que atende o SUS. A prefeitura manda de 2.200 a 2.400.000 por mês. É o hospital escola e o hospital municipal, que na realidade não tem nada de hospital escola, porque o hospital escola é administrado e financiado por uma universidade. Como foi criado o curso de medicina e o pessoal que administra a universidade não queria que o seu orçamento para pagar o hospital saísse da universidade, reduzisse o orçamento da universidade, jogaram o encargo para a prefeitura. Então a prefeitura hoje preferencia, através da OCIP Saúde, o hospital escola, e em detrimento da Santa Casa. A Santa Casa tem um déficit mensal de 600 a 1 milhão de reais, porque no início de 2009 foi assinado entre a Prefeitura Municipal e a Santa Casa um convênio para pagar o serviço do SUS. A saúde é municipalizada. Vem dinheiro do governo federal, vem dinheiro do governo do estado para a prefeitura, ela tem que pagar o atendimento da Santa Casa. Só que a prefeitura determinou o pagamento de um número de autorização de internação hospitalar, AIHs. E a Santa Casa atende o dobro, quase o dobro, das AIHs que a prefeitura paga. Então, numa linguagem popular, é a mesma coisa eu contratar 1.000 refeições do seu restaurante por mês e mandar 2.000 pessoas almoçar lá. Em 6 meses o seu restaurante está quebrado. Então nós vamos assumir, discutir com a Câmara, ver a dívida da Santa Casa, fazer um refis e a partir do 1º de janeiro, 2 de janeiro de 2013, nós vamos remunerar a Santa Casa na totalidade das AIHs que ela atende. E nós temos um déficit, tem 3.000 pessoas na fila de espera por uma cirurgia eletiva em São Carlos.
Tem 250 a 300 pessoas que precisam de uma biópsia para fazer um exame e ver se é alguma coisa grave, se é alguma coisa maligna ou não. Nós temos que zerar esse passivo que nós temos na cidade. Tem uma menina em coma, podia ser filha nossa aqui, ó. Entrou na Santa Casa, eu acompanhei, porque o pai me pediu, desesperado. Ela foi atendida na unidade básica da cidade de Araci anteontem. Ela estava com convulsão, deram uma injeção nela. Ela teve uma parada cardíaca. Ela está em coma na Santa Casa com grandes danos cerebrais. Então, o que acontece na UBS da cidade de Araci? Tem um médico só lá à noite, para atender 30 mil pessoas. Ibaté, para atender 30 mil pessoas, tem um hospital. Por isso que eu falo que nós temos que fazer, como fez em Campo Limpo o prefeito, fazer um hospital na cidade de Araci para descongestionar a Santa Casa. E onde é o hospital municipal, hospital escola, nós vamos chamar o governador aqui, o Alckmin. Falar, governador, o que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos estadualizar? Vamos fazer um AME ambulatorial? Vamos fazer um AME cirúrgico? E vamos fazer um tratamento oncológico no 3º andar? Fazer uma parceria com o Amaral de Carvalho para trazer o tratamento de câncer aqui, não o nosso pessoal, e tratar a próstata lá em Jaú, exame de próstata. Por quê? Nós estamos avaliados em São Carlos. São Carlos recebeu a qualificação, análise do Sistema Único de Saúde, nós recebemos uma nota 5,6. Na questão de prevenção de câncer de mama, câncer de colo uterino, câncer de cólon retal, prevenção de câncer de próstata, nós recebemos sim, metade da nota, 2,8. Nós estamos deixando a desejar na prevenção de câncer de mama, câncer de colo uterino e câncer de próstata. Bom, Paulo, eu aproveitar para te fazer uma pergunta, porque a gente tem, bem lógico, a gente sempre procura falar em cima daquilo que a gente sabe que é palpável para a cidade, dos anseios, das necessidades, etc. e tal. Só que eu tenho sentido um pouco falta, Paulo, do administrador, do gestor político do município, falar sobre vocações do município. Tá? Vou te dar rapidamente um exemplo. Eu, quando fui diretor do SAE na década de 90, eu fiz um plano de abastecimento de água para São Carlos que venceu em 2010. E ele dizia o seguinte, que no ano 2000, São Carlos teria uma população de 204 mil habitantes. Na época, em 1990, estava com 154 mil. Tá certo? Então, houve realmente... em 2000 não chegou a 204 mil habitantes, muito próximo, 198, mas um crescimento grande populacional. De 2000 a 2010, a população passaria de 204 mil para 228 mil habitantes. Tá certo? Que também não aconteceu. A população chegou a 219 mil habitantes, mas um crescimento muito menor. E a partir daí, como polo de alta tecnologia, haveria uma tendência, sabe, não de um crescimento demográfico muito violento, mas onde você poderia investir na qualidade de vida daqueles que aqui vivem, que é a sua preocupação, tenho certeza disso. Tá certo? Só que a gente não ouve o pessoal. Por exemplo, o Cláudio falou um negócio interessante. Eu gostaria de saber, na área agrícola do município, qual é a vocação da cidade? Né? Ela vai estar vocacionada realmente para a cana-de-açúcar, para o corte de frango, tá certo? Para a agricultura familiar num cinturão verde? É isso que a gente não tem ouvido dos gestores aí nesse sentido. Porque eu diria para você, Paulo, daqui a 5 anos, o que vai acontecer com São Carlos? Essas informações que a gente gostaria de obter. Obrigado. Bom, dentro da agricultura do município, a gente percebe que a própria evolução econômica vão dando as condições da vocação. A questão da avicultura de corte. Né? A avicultura de corte é uma vocação que é forte, não só no município, como nas cidades vizinhas, tornando a região a maior produtora de avicultura do Estado. Então, nós temos aqui uma concentração muito forte dentro dessa produção avícola.
É lógico que a expressão econômica, ela puxa o produtor, né, para a sobrevivência. E a cana-de-açúcar, sem dúvida, ela representa hoje uma economia muito forte e vocacionada. Por quê? O avanço nas pesquisas da cana. Então, hoje se produz cana com produtividade em areia. A gente sempre achava que a cana se produziria em terras férteis. Hoje se produz em terras férteis, em terras de média fertilidade e de baixa fertilidade. Enfim, o que hoje a cana representa, ela vai focar o futuro. Hoje a cana, ela representa açúcar, álcool e energia. Então, são três segmentos muito fortes, né? E para uma questão de sustentabilidade, hoje a cana para o futuro, vai ser uma cultura muito importante. Nós, dentro da agricultura, sempre tivemos umas restrições sobre a cana, sobre as queimadas. Então, tudo isso hoje, o avanço na colheita, né, colheita mecanizada, e grande parte, com o avanço dessa tecnologia de colheita, avança em alguns declínios, né? Porque a cana, para se ter a mecanização, há que se ter em terrenos planos. E a grande vocação que São Carlos sempre teve, que ela foi a mola propulsora do desenvolvimento da produção leiteira. Haja visto aqui que nós temos o quê? 2 Embrapas. A Embrapa Pecuária Sudeste, sem dúvida, foi esse avanço que se instalou aqui, exatamente pela pecuária leiteira que São Carlos representou. Então, o que nós temos? Temos condições de, com essa declividade desses terrenos, ser aproveitado na pecuária de corte e na pecuária leiteira, desde que a viabilidade econômica, isso faz com que o produtor invista nisso. Quais os pontos positivos e negativos do sistema viário de São Carlos? Quais são suas propostas? Vamos pensar São Carlos daqui a 20, 30 anos, nós vamos estar do tamanho de Ribeirão Preto, tamanho de Campinas. Nós vamos ter aqui uma cidade que tem que começar a equacionar já seus problemas de trânsito. E isso é uma questão de mobilidade urbana. Então nós temos a Washington Luiz, que faz uma ferradura ao redor da cidade. A primeira coisa que nós temos que fazer é 2 avenidas paralelas à estrada, para fazer com que as pessoas que saem dos bairros, Tangará, Maristela Fagá, Jacobucci, não entre direto na Washington Luiz. Você tem uma avenida que é uma estrada de 100 km por hora, e nesse trecho é 90, por causa da polícia rodoviária, e as pessoas saem uma velocidade de 40, 50 km por hora, tem acontecido acidentes. Então, um planejamento estratégico de mobilidade urbana já prevê marginais ao lado da rodovia principal, ao lado da Washington Luiz. Principalmente nos pontos que é possível fazer essa mobilidade urbana aí. Na SP-215, nós temos que ter uma marginal que liga a cidade de Araci ao distrito industrial. Nós não temos nenhuma segurança para os trabalhadores que saem de bicicleta lá da cidade de Araci para chegar no Miguel Bidenur ou para chegar na SP-215 depois da Washington Luiz. Aí também carece de avenidas marginais, uma vez que você agora tem o bairro Novo Mundo, que você tem que fazer uma rotatória lá, porque você já está tendo acidentes fatais ali. Você tem o distrito industrial, agora você tem um conjunto habitacional do lado da estrada do Broa, e ali você tem que fazer uma rotatória também para fazer com que aquele bairro possa ter infraestrutura urbana. Nós temos alguns pontos de congestionamento do trânsito no centro da cidade. A Conde do Pinhal, a Major Zé Inácio, em horários de 17 a 19 horas, elas deveriam ter estacionamento de um lado só. Elas têm estacionamento dos 2 lados. Isso faz com que no horário de pico o trânsito fique congestionado na cidade. Você está subindo a Getúlio Vargas, eu estou subindo a Getúlio Vargas. No primeiro semáforo eu vou fazer uma conversão à esquerda.
eu tenho que tirar 20 metros do canteiro central para que eu possa convergir à esquerda sem atrapalhar o camarada que vai estar vindo atrás de mim. Porque nós interrompemos o trânsito ali, Márcio. Quem vai virar à esquerda no semáforo tem que ficar esperando o sinal abrir para que ele possa sair de trás de mim e dar continuidade. A mesma coisa quando você está descendo, para fazer a conversão no posto do Ney. Você tem que cortar ali o canteiro central e cabe, eu já fui medir lá, cabe. Você tem lá 2,5 metros, quase 3 metros de espaço. Quanto é a medida certa, Celso? 2,80. O Celso foi medir lá comigo. Você vem, estaciona no lugar do canteiro central, tira 2 ou 3 palmeiras e você faz com que o trânsito flua mais livre. Isso pode ser feito na Getúlio Vargas todinha, entendeu? Então quando você está chegando na rotatória do shopping, estão me acompanhando, aí você tem a Mitsubishi ali do lado esquerdo. Você tem uma avenida que sai da rotatória e passa em frente à IG Forte. Certo? No sentido, é mão única lá. E você tem uma avenida do lado que é mão ao contrária. E você tem um grande congestionamento naquela hora, porque todo mundo quer chegar no shopping. Se vocês forem a São Paulo, naquele ponto onde você está chegando na Mitsubishi, você faz tira o canteiro central, tira um pedaço do canteiro central, você joga os carros por canteiro central, você vai fazer uma conversão à esquerda na contramão. Você vai botar um semáforo lá, como tem em São Paulo. Você converge na contramão, você entra lá por fora e entra para o shopping lá atrás, ou vai para o Parque Faber, ou vai para o Jardim Montreal lá. Você resolve, se alivia muito, e você muda a mão de direção da rua que sai da IG Forte e da rua paralela àquela de baixo da IG Forte também. Uma coisa interessante, vocês conhecem o fundo do Jardim Montreal? Vocês já foram lá ou não? O desenvolvimento de São Carlos está naquela direção lá, gente. Se você chegar no fundo do Montreal, você vai estar muito próximo da cerca da USP, do portão da USP lá. Se você avançar um pouquinho ao lado da estrada paralela, ao lado da ferrovia, é uma coisa muito bonita. O Zanetti morou lá, ele me falou isso há muito tempo, e eu comecei a prever que o crescimento daquela... Swiss Park, desculpa, obrigado, Zé. Swiss Park. Do Swiss Park, se você andar 4 quilômetros pelas vicinais, tem 2 vicinais, uma do lado direito da estrada da ferrovia, outra do lado esquerdo. E tem 2 viadutos feitos lá embaixo já. Você anda 4 quilômetros, saindo ali do Botafogo, da estação do Monjolinho, ou do Swiss Park, você asfalta lá, anda 4 quilômetros, você vai ver um platô lá que é São Carlos, não é Ibaté. Você chega no platô lá, você está a 3 quilômetros de Ibaté, você vê as casas de Ibaté já. Então você tem uma grande possibilidade de fazer o acesso São Carlos a Ibaté por dentro, com uma distância muito, muito pequena, e trazendo do dinheiro do governo do estado para construir essa vicinal, essa marginal. E todo o crescimento de São Carlos é para aquela região lá, entendeu? Vai ser um negócio fantástico, vai ser uma coisa de futuro. Quem puder comprar terra lá por Alqueire, daqui a pouco vai vender por metro quadrado num valor muito alto. Nós estamos vendo aí o movimento para na Praça Itália fazer um outro viaduto, do lado direito, para entrar na Rua Na Prado, certo? Há um desconforto com entrar na Rua Na Prado ali. Vocês sabiam que do lado esquerdo, vocês vindo pela Avenida Morumbi, ou você passa naquele clube onde as crianças jogam bola aí, ou você vira à direita, você morre na Praça Itália. Ali era uma baixada, tem um viaduto pronto lá, com passagem de um carro. Está escondido lá. O diretor de trânsito que está construindo esse viaduto, gastando 6 milhões, não sabe que do lado tem uma passagem igual essa, metade dessa que nós estamos usando para ir da Praça Itália para a Vila Prado. Você sabia disso? E por que você não falou? Por que a associação não informou, então, a Associação dos Engenheiros,
que não precisa fazer o outro viaduto do lado esquerdo, porque já tem um para lá. Se eu fosse o prefeito e eu vi numa coisa dessa, eu ia botar a máquina lá, abrir esse viaduto, já está tudo pronto, gente. Está toda a estrutura de concreto, porque era assim em 1960, feito pelo Antônio Maceio. Tá pronta a duplicação do viaduto lá, só que os alienígenas, diretores que vêm de fora em São Carlos, não conhecem a história da cidade. Então é importante conhecer a história da cidade e entender como tem que ser o crescimento da cidade. Chegou? 20 minutos? Ok, então nós estamos dentro do nosso então combinado. Vamos tá montar no nosso carro cada um agora e vamos conhecer São Carlos, gente. Vamos lá. A tragédia do dia a dia da cidade e as soluções. O empreendedor é aquele que vê o problema e não reclama. Ele encontra a solução. Isso que nós vamos fazer no choque de gestão nosso nessa cidade aqui. É um vídeo amador, dentro de um carro, feito agora das 3 às 5 horas da tarde para trazer para os senhores aqui, hein? A voz é do meu colega Celso Higashi. Japonês. Ele fala meio rápido, mas ele é um cara que entende tudo de trânsito nessa cidade aqui. Se eu souber, com o maior prazer. Cláudio, me responda essa pergunta aí que meu negócio é números. Meu negócio é números. No ano 2000 foi prometido e até agora não foi feito. Eu gostaria de saber se... Sim, olha, nós temos um projeto, e é um projeto de olericultura orgânica. E esse projeto de alimento para o futuro, nós temos que também pensar numa saúde, né? Uma saúde saudável. E nós temos já, junto com um preparo para desenvolver junto às comunidades essa prática, né, de horta comunitária, mas com o sistema de alimentação em orgânico. Para quê? Se coma uma verdura saudável, sem problemas, né, de saúde. Boa noite a todos, tá? Aqui nós temos a Avenida Doutor Teixeira de Barros, tá? Onde a nossa proposta... já mudou, é preciso dar uma paradinha, dar uma pausa lá. Esse lugar é o viaduto, tá? Que está enterrado hoje aí. Ele dá acesso à Praça Itália, tá? Aí vocês têm a linha do trem. Da prensa da R7, tá? Dando acesso à Praça Itália, tá, ok? E, sem necessidade, tá, de ter feito aquela outra obra ao lado, atualmente. Vai. Pode ir. A outra proposta que nós temos de mudança é transformar a rua Desembargador Júlio de Faria em uma avenida. Seria a Avenida Desembargador Júlio de Faria, tá? Onde nós teremos acesso direto à cidade de Araci, não precisando utilizar a serra da cidade de Araci e trazendo a cidade de Araci mais próxima ao centro de São Carlos, ok? Ao final da Travessa 7, tá? Nós temos o final da rua e não temos um alinhamento perfeito entre as ruas. Então, a rua da esquerda, tá? Ela seria o retorno da cidade de Araci. E a rua da direita, tá? Seria a rua que teria acesso à cidade de Araci. Essa rua seria construída, tá? Para possibilitar a proximidade da cidade de Araci junto ao centro de São Carlos. Ok? Agora eu vou mostrar o final da rua. Vai. Esta é a rua que teria acesso a uma pequena serra que chegaria ao bairro Zavaglia, Jardim Zavaglia, tá? Olha só a proximidade. Menos de 500 metros de distância. Pode ir. Aqui na Avenida Henrique Gregory, tá? Nossa proposta é fazer uma faixa adicional à esquerda, para que quando o sinaleiro estiver verde, você poder ter acesso à sua esquerda, sentido Redenção, tá? Você teria 4 faixas avançando de fluxo de carro e não apenas 3 como estão hoje. E no sentido contrário, de quem vem sentido Shopping Center, Praça Itália, também teria a mesma aplicação, ou seja, teria mais uma faixa adicional para que a pessoa pudesse entrar sentido o ginásio do Luizão, ok?
Então teremos uma faixa mais adicional aqui para poder ter maior fluxo de carro na abertura do sinaleiro. Nessa esquina da rua Henrique Gregory com a José Pereira Lopes, nós teremos a mesma aplicação da técnica utilizada na Travessa 7, ou seja, iremos sacrificar um pedaço do canteiro central, tá? Em função de fazer a via auxiliar, mais uma via de acesso para quem vai para o Jardim da Váglia. Ou seja, quando abrir o sinaleiro, nós teremos 3 linhas de carros e não 2 como está tendo atualmente, aumentando o fluxo de passagem de carro nessa via. E o inverso é a mesma coisa, ou seja, quem vem do sentido shopping à Praça Itália também teria a faixa adicional para poder virar sentido diocesano, ok? A proposta que nós temos aqui na rotatória do shopping, sim. Essa ali perto do shopping, tá? Tá? A nossa proposta seria aquela rua que você tem hoje passando em frente da Engie Forte, que você desce, que tem acesso à rotatória atrás daquele carro branco, o primeiro carro ali, aquele Fiat, tá? Aquela rua inverteria a mão dela, ou seja, ela teria acesso, agora ela mudaria de sentido a mão, tá? E você teria nesse canteiro central uma faixa adicional, não uma terceira faixa, uma faixa adicional para quem vai fazer a conversão à esquerda, ok? Então, no momento que você tem aquele sinaleiro atual lá, já instalado, tá? Ele fechar o sinaleiro, os condutores que têm esse acesso alternativo para aqueles bairros de Parque Fair, Santa Felícia, tá? Você tira o movimento da rotatória, você já faz com que a pessoa desvie aqui, ele cai para cá, tá? Ele cai à esquerda aqui, ele entra aqui nessa mão aqui, tá? Isso aí é uma técnica adotada em São Paulo, uma coisa que é muito bem elaborada, uma coisa bacana de ver, tá? E aquela mão, a de cima que hoje você tem acesso à Engie Forte, tá? Ela passaria a ser 2 mãos, tá? Mão dupla, tá? E teria que fazer só um pequeno acesso, por causa que ela sai no contrafluxo, ela sai de frente para a rotatória, tá? Jogando ela para o mesmo fluxo, mesmo sentido da rotatória, tá? Outra observação que eu fiz também, que todas as ruas, praticamente todas as ruas que têm acesso à rotatória, tá? Elas poderiam ser livres à direita, tá? Não há necessidade de você parar. Você está na rua Comendador Fernando Maffei, quando você vai virar para o Cardinale, por exemplo, não precisaria parar lá, ele poderia ter livre acesso, tá? Assim como o pessoal que vem da Casa Branca, a região de Casa Branca, sentido shopping, ele também não precisaria parar, quem vai entrar à direita. Então, todos os acessos à rotatória que entra, tá? A mão direita poderia ser livre, tá? Apenas fazer acertar um pouco mais a geometria da rua, tá? Mas é possível ser feito isso aí. Queria só fazer uma complementação aqui. Nós temos uma passagem sobre a via férrea lá. Está tendo uma impermeabilização do córrego agora. A água vai chegar com mais velocidade lá. Próxima chuva forte que nós tivermos, mas nós vamos ter um alagamento aí. No último alagamento, as crianças que estavam no Fusca, correram e foram salvas de um ônibus. Então nós vamos fazer uma duplicidade no embaixo da passagem da ferrovia. Nós vamos abrir no sentido contrário, eu fui ver lá já. Nós vamos abrir outro furo, com uma estrutura já com a empresa preparada, e nós vamos duplicar aquele canal para que a água não se acumule mais aí. Porque com a impermeabilização agora daquela região do Sesc, nós vamos ter uma inundação aí na próxima chuva forte que tiver na cidade de São Carlos. Então nós vamos dobrar do lado de lá. Então, fala, mas você não consegue fazer? Tem engenharia para tudo. Se você entrar do lado de lá e medir a cota máxima no período de seca e furar um palmo acima, você encontra água só a hora que você chega do lado de cá. A hora que você chega do lado de cá, você fica com um degrauzinho de um palmo, a hora que chove, a água vai embora para o outro lado lá. Isso é engenharia, gente. Que passa em frente à Engie Forte, ok? Então a via da Engie Forte, ela tem 2 mãos, a de cima que ela tem acesso à Engie Forte e a de baixo que ela retorna para... Essas mudanças, tá? Hoje essa rotatória é a rotatória
eu acredito que seja a primeira rotatória hoje, ela é crítica, ela é uma rotatória que futuramente ela vai ter mais movimento em São Carlos. Já é uma das que tem, né? Mas vai ser pior, tá? Em função dos bairros que estão crescendo. Tá? Então precisa ser mudado urgentemente isso aí. Todas as vias, igual eu falei, todas as vias que tem à direita, não há necessidade que eu pare, tá? Ele pode entrar direto aqui, ó. Ele pode entrar direto, não entendeu por quê. Só que precisa dar uma acertada no canteiro, no diâmetro, para poder favorecer ele entrar, tá? Sem colidir com outro carro, tá? Então, agora passando para lá novamente, dá para a gente ver também a mesma situação, dá para se aplicar a mesma coisa, tá? Quem vem agora pela Comendador Alfredo Maffei, ele não precisaria parar ali, ele poderia entrar direto também, na continuação da Pereira Lopes, lá, João, né? João Pereira Lopes, né? Ele poderia virar, não precisaria parar ali, José Pereira Lopes, tá? E outra situação é essa aqui também, tá? Que a hora que você está vindo do hotel, do restaurante Casa Branca, você poderia ter acesso direto, sem parar, pelo shopping. Então isso aí já vai melhorar muito o fluxo de carro nessa região, tá? Ali nós estamos retornando ali para mostrar justamente a mudança que seria feita na rotatória, tá? Esse sinaleiro aí, na verdade, não precisaria existir, poderia rever isso aí, se há necessidade de sinaleiro, porque colocaram tanto sinaleiro naquela praça lá que ficou difícil de se locomover. Ele abre um, fecha o outro, a pessoa fica atravancada no meio do trânsito, tá? Então essa rua que nós estamos aqui, tá, quem tem acesso ao shopping ali por trás, passando em frente da Engie Forte, tá? Ele passaria a ser duas mãos, tá? Só que a mão que retorna para cá, para não cair no contrafluxo, ela teria uma derivação aqui, por exemplo, dessa placa aqui. Dessa placa para cá, ela derivava e saía na rotatória, ok? E a rua de baixo, ela seria a mão única, indo para lá, ok? E quando chegar nesse ponto aqui, na esquina, tá? Quem vem do sentido lá nessa avenida do Swiss Park, tá? Ele pararia ali, ele ficaria, onde tem aquele carro lá chegando ali, ele teria uma placa de pare ali, tá? Teria a preferencial para quem está subindo, tá? E aí ele já estaria em outra área já. No plano diretor da cidade, a entrada principal da engenharia de aeronáutica, tá? Ela não é feita pela Santa Felícia, e sim por trás do condomínio do Swiss Park, tá? Eu peguei um pedaço para mostrar com o carro, né? E ela está asfaltada. Uma dos requisitos para aprovação do condomínio, tá? Foi ter feito essa rotatória aí, está um pouco esquisita, também está mexendo nela, tá? Está um pouco estrangulada. E falando em rotatória, tá? Existem as rotatórias que elas estão fora de padrão, tá? A rotatória não seguiu normas do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tá? Elas estão com o diâmetro errado. E nas ruas que nem a Bruno Ruggiero, Miguel Petroni, não mais da Miguel Petroni, tá? Existem algumas rotatórias que se você entrar junto com uma carreta, só sai a carreta, você acaba sendo prensado por elas, tá? Porque ela está com o diâmetro errado. Isso aí tem norma, tá? Com faixa de rolamento, tem norma para velocidade, em ruas de 40 km por hora, em avenidas de 60, em marginais de até 80 km por hora, tá? Então, aquela avenida está fora de padrão e seria necessário mexer no diâmetro daquela rotatória. Então, para aproveitar agora que não tem nada edificado, aí é barato você indenizar essa área do que esperar identificar. A questão final do Swiss Park, tá? Nós temos ali uma subestação de energia elétrica, tá? Precisava fazer a continuação disso aí. No final daquelas árvores lá do fundo, nós já temos a caixa d'água ali, que já é a engenharia aeronáutica, tá? Agora nós vamos voltar para lá. E vai voltar para lá por causa que não tem acesso por aí, tá? Que é uma área privada, tá? Ok? Vamos chegar e bater por dentro aí, gente. Quem é de São Carlos sabe disso. Tá? Ontem, o Orzacal não tem condições de fazer desocupação, elas não coincidem, não tem coincidência com outras ruas para poder fazer uma avenida contínua. A outra rua que liga a parte norte e sul é a rua General Osório, que devia ser transformada também numa avenida, chamada Avenida General Osório, tá? Que ela liga lá da Vila Neri e ela liga até o Zavaglia, passando pela José Pereira Lopes, e depois ela viraria a rodovia que chega, até acesso ao Jardim Zavaglia, tá? Essas duas ruas
no nosso plano, nós passaríamos a chamá-la de Avenida General Osório, tá? E é como a Avenida São Carlos. Existe também, nós estamos com um problema na parte de rotatórias, tá? Que elas estão com diâmetros inferiores, tá? Não previsto pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que esse manual ele tem todas as especificações de diâmetros de rotatórias, desde de compactação de solo, a parte de impermeabilização de asfáltica, a parte de rodo, grau de inclinação, tá? E ele também determina também as faixas de rolamento. Dependendo da velocidade, você faz a faixa de rolamento. Dependendo do tipo de carga, você faz a faixa de rolamento, tá? E essas normas não foram seguidas, tá? Em muitas das ruas, entre elas todas as rotatórias da Santa Felícia, da Miguel Petroni, tá? Serão necessárias aumentar o diâmetro naquela rotatória, pois caso você esteja ao lado de uma carreta, tá? Você acaba sendo esmagado por ela, ok? Essas ruas precisam ser previsto com diâmetro maior, onde hoje atualmente você tem uma área lá que está desocupada. Se nós agora esperarmos edificar, vai ficar mais caro para a prefeitura fazer a desocupação dessa área edificada, ok? Nesse plano de viário, tá? Nós imaginamos São Carlos, tá? Como Campinas amanhã, tá? Então quem conhece Campinas, Ribeirão Preto, tá? E já teve a oportunidade de passear por lá, vai notar o seguinte, que nós vamos ser eles amanhã. Ou seja, algumas ruas já de antemão a gente já sabe que vai ter problema. Então, por exemplo, a rodovia Washington Luiz, tá? Não há necessidade de fazer uma marginal ao lado dela, dos dois lados, mas é possível, tá? Que não deixe construir nada, não edificar nada ao seu lado, 50 metros de cada lado, por exemplo, tá? Para um dia poder ser feita uma marginal de acesso rápido, tá? Ao lado da rodovia. E inclusive naquela rodovia que liga a cidade de Iraci, que é Ribeirão Bonito, a Descalvado, ok? Então essa aí teria no nosso plano também, tá? Essa aqui seria ao lado aqui, nós temos aqui onde sai a água por baixo da linha de trem, a linha de trem passa lá em cima, tá? E a nossa proposta também é aumentar esse diâmetro ou fazer uma ao lado, tá, ok? Para aumentar maior o número de vazão de água, diminuindo o número de enchentes e transbordamento do rio, ok? Esse seria o ponto que teria que mexer. Aqui dá um paradinho agora, vamos para lá. Agora nós estamos mostrando em outro ângulo, tá? O final da rua atrás do Swiss Park, tá? E a subestação elétrica, tá? Por onde seria asfaltado, tendo acesso à USP, tá? A USP, como vocês podem ver, tá? Ela é próxima aqui, ó, passando essas árvores, esses pinheiros, tá? Mais ou menos uns 1.500 metros, nós temos o portão principal da USP, ok? E essa mesma avenida, tá? Ela teria acesso à cidade de Ibaté, que tem uma distância de aproximadamente 6,5 km. Aqui nós estamos no final da USP, tá? Onde está previsto que seria a entrada principal, tá? Essa rua que tem hoje acesso aqui, uma estrada vicinal, tá? Que ela liga como nós dizemos, ela liga no Swiss Park, onde nós vamos falar, tá? Através das árvores, 1.500 metros daqui até lá. E do lado de cá, nós temos a estrada margeando a linha do trem, onde tem acesso a Ibaté, tá? Nós temos duas vias, uma do lado esquerdo, uma do lado direito da ferrovia, ok? Aqui nós temos também já o bairro de Santa Felícia, tá? Quase encostando na cidade de Ibaté. Essa seria a rua, tá? Que vai margeando a linha férrea, tá? Nós temos hoje duas ruas que chegam até Ibaté, margeando a linha férrea. Aqui nós estamos na rua Riachuelo, tá? Em frente à creche Anita Costa, tá? O problema que nós temos aqui, esse canteiro central, tá? Ele invade até o meio da rua Riachuelo, tá? Onde é necessário fazer a retirada
remoção do canteiro e fazer o alinhamento junto com a rua, tá? Onde obriga a pessoa que está na Riachuelo jogar o carro na outra via. Okay? E o sinaleiro também, como vocês podem ver, ele está verde para lá para quem está na praça, tá? Isso acaba confundindo as pessoas aqui, ocasionando o quê? Porque a pessoa no vermelho acaba ultrapassando e acaba colidindo com a outra via, com o veículo que vem a outra via. Ok? Aqui nós estamos na rua Marechal Deodoro, tá? É uma das ruas que dá acesso àquela parte do Tangará, a parte da Vila Néria, tá? E nesse horário de fluxo, tá, nós temos apenas uma via, em virtude de ter estacionamento, tá, regulamentado dos dois lados, tá? A sugestão que nós temos aqui é que no horário das 17 às 20 horas seja proibido o estacionamento de um lado desta rua, tá? Da Avenida São Carlos até pelo menos a rua Campos Salles, para poder ter fluxo de dois carros simultaneamente, melhorando o fluxo de carro. Essa mesma teoria teria que ser aplicada nas outras ruas, como a Padre Teixeira, a Rua 15 de Novembro, Carlos Botelho, tá? E Miguel Petroni, Antônio Blanco, Raimundo Correia e outras ruas que tem acesso, que são ruas principais, tá? De acesso aos bairros da nossa cidade. Aqui nós estamos no final da Marginal, tá? Próxima rodoviária, tá? Onde nós continuaremos dando continuidade, tá? Ao anel viário de São Carlos, tá? Nessa região, ela foi paralisada em função de uma nascente de água, que nós temos que fazer um TAC aí junto com o Ministério Público aí para poder solucionar esse problema aí e dar continuidade a essa via aqui, que vai ter acesso a Jacobus e outros bairros adjacentes daquela região. Aqui nós temos uma proposta no cemitério, no velório de São Carlos, tá? Onde atualmente você tem a saída do velório, acesso a São Carlos, tá? Onde é proibido você fazer a conversão na Avenida São Carlos sentido centro, tá? A faixa ela é contínua, obrigando o condutor, por exemplo, esse carro está fazendo a conversão errada, tá? Obrigando o condutor a entrar à esquerda, tá? A proposta nossa é inverter a entrada do cemitério, ou seja, por onde o pessoal está saindo hoje, eles iriam entrar ao cemitério, tá? Ao velório, e iria sair justamente na rua Andrade Egas, onde já existe um sinaleiro, atualmente, ok? Além de ser perigoso, tá? Esse acesso, essa manobra que essa pessoa está fazendo aí, tá? Ela é proibida, é perigosa e proibida, tá? Aqui nós estamos na Marginal, tá? Sentido do Casa Branca Shopping, tá? Onde você tem a ciclovia aqui atrás, tá? Chegando, parou e acabou sem solução a ciclovia aqui, tá? Acaba deixando o ciclista numa situação bem difícil aqui, em todo esse emaranhado de carros aqui, tá? E sem uma definição de calçada, com faixas, tá? E foi aprovado a ciclovia nesse trecho ali. Aqui nós estamos localizados na rotatória que dá acesso ao início da rua Bruno Ruggiero, tá? Perto ao próximo shopping, nós estamos vendo o Faber 2 aqui. E do lado de cá nós temos uma rua, tá? Que seria a rua que dá acesso a Santa Angelina, Terra Nova, tá? É uma rua que tem acesso direto àquela região, por trás do Parque Faber, Fair, ok? Boa tarde, tá? Pelo Código Nacional... Pessoal, isso é o que a gente pretende fazer nas mudanças do sistema viário da cidade de São Carlos. Você viu que você tem que fazer do limão uma limonada. Existe problema, existe, mas não vamos ficar reclamando, vamos resolver, meter a mão na massa, pegar gente que entende, gente que nasceu em São Carlos e gente que viajou pelo mundo, viu como é que são as soluções e trazer para cá. O secretário de trânsito veio de outra cidade, não entende absolutamente nada do trânsito de São Carlos, ficou perdoando multa do amarelinho e não fez absolutamente nada nessas mudanças estruturais nos últimos 12 anos, tá certo? Nós pretendemos dar um choque de gestão nessa questão do trânsito na cidade de São Carlos e disciplinar o crescimento vertical no centro da cidade para que isso não atrapalhe mais o trânsito na região central. Perguntas?
Acho que pode ir para as suas considerações finais. A Associação de Engenheiros antecipadamente agradece a sua presença, Paulo, e dizendo também que pode contar conosco sempre e, caso eleito, lembre-se que nós o ajudaremos também. Eu queria convocar todos vocês aí, gente. Acho que nós temos pessoas inteligentes na nossa cidade, pessoas que podem contribuir com esse desafio, pessoas que, como eu, vocês amam São Carlos também. Eu amo São Carlos. Mas acima de amar São Carlos, eu amo as pessoas que moram em São Carlos. Por que existe São Carlos? Existe São Carlos porque nós existimos. Então a razão da existência da cidade é o ser humano. Através de um choque de gestão, através da convocação da sociedade, nós podemos fazer uma grande mudança nessa cidade. Mudar para melhorar. Eu quero agradecer a associação, agradecer ao Márcio, agradecer ao Peronte, agradecer a todos vocês por me dar esses minutos para que a gente possa estar compartilhando com vocês o sonho de administrar a cidade de São Carlos junto com o Cláudio de Salvo. Sozinho a gente não faz nada, mas junto com pessoas como vocês, como o Ney Vilela, como o Celso, como a vereadora, todo mundo que está participando aí, nós temos condições de ter uma cidade que vai ser um lugar melhor para os nossos filhos, para os nossos netos e para as próximas gerações. Boa noite a todos, muito obrigado. E pedir um voto de confiança para vocês. Vocês têm uma arma poderosíssima nas mãos, que é calibre 45. 45 vai mudar para melhorar. Obrigado, boa noite, um abraço a todos vocês. O arquiteto Reginaldo Peronte, presidente da IASC, para as suas considerações. Meus amigos, muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Cláudio. Eu queria agradecer a assessora do prefeito, está aqui. Prazer, muito obrigado, viu? Se eu for o prefeito, espero que você possa contribuir também com a nossa administração, trazendo as coisas positivas da administração passada. Dê um abraço ao Barba, foi meu aluno na Federal, tenho um grande carinho por ele, é uma pessoa que eu admiro também. E com as palavras do Paulo, a gente encerra essa batina. Muito obrigado.